Então, Luiz, fica super à vontade para começar quando você quiser. Muito obrigada mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Vou aqui dar sair aqui da cara de todo mundo. Perfeito, Bruna. Eu queria começar agradecendo, tá, toda a equipe do CDTS pela oportunidade, tá? Eu acho que é muito bom essa troca, né, de informações, tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo, e no final as nossas discussões, porque com certeza é um aprendizado em comum, né, para ambas as partes, tá? Então, agradeço, tá, a oportunidade. Eu vou tentar falar ao máximo aqui da experiência que a GEPRO tem tido, né, escritório de projetos de Biomanguinhos. Realmente bastante informação para a gente conseguir consolidar em tão pouco tempo, mas eu vou tentar ao máximo passar ao longo da apresentação dos slides aqui, e aí qualquer coisa a gente conversa um pouquinho no final com as perguntas, né? Mas vou começar primeiro me apresentando, tá? Meu nome é Luiz Gustavo, eu prefiro Gustavo, tá? Se puderem me chamar de Gustavo, eu prefiro, mas não tem problema nenhum. Luiz, Gustavo, Cunha, Raimundo, diversos amigos me chamam com cada um desses nomes, não tem problema, tá? A minha trajetória, falando bem resumidamente, porque a gente tem bastante coisa para falar, mas a minha trajetória com gerenciamento de projetos, eu diria que ela começa em torno de 2006 para 2007, quando eu tive a oportunidade de liderar projetos de TI, tá? Naquela época, eu digo liderar porque era uma estrutura, eu trabalhava numa estrutura funcional, tá? Diferente do que a gente tem, por exemplo, em Biomanguinhos, tá? E naquela época, não se chamava de projetos, não pela época, mas pela estrutura, né? Uma estrutura funcional um pouquinho diferente, né? E aí eu tive essa oportunidade, só que a diferença é que, na época, eu não conhecia as boas práticas de gerenciamento de projetos. Então, apesar da gente ter conseguido chegar no objetivo, foi excelente a experiência, mas só depois do segundo projeto, vamos dizer assim, que eu pude ter a oportunidade de liderar, que eu comecei a ouvir falar do PMI, das boas práticas, de metodologia, enfim. E aí que foi o meu contato que eu acredito que seja a minha transição realmente, né? Porque minha formação inicial é em TI, né? E aí eu comecei a buscar, me especializei, né, em gerenciamento de projetos, e aí, enfim, passei por algumas empresas de engenharia civil, especificamente, né, com civil, e nessas empresas pude contribuir como analista, como coordenador, enfim, em diversos cargos e funções, até chegar em Biomanguinhos, que eu cheguei em Biomanguinhos em dezembro de 2013, como eu estava comentando com a Bruna, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente tem, enfim, melhorado algumas coisas, né? Ao longo da apresentação, eu vou falar um pouquinho, de uma forma bem resumida também, um pouquinho do histórico da GEPRO, até para a gente entender qual foi a trajetória do escritório até o dia de hoje, tá? Não vou me alongar muito na minha apresentação em si, eu vou colocar aqui no modo apresentação. Falando um pouquinho da nossa conversa de hoje, a ideia é a gente seguir esses passos, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho das estruturas de Biomanguinhos para a gente entender como um todo, como é que funciona o Biomanguinhos. Depois eu vou falar da gestão estratégica, tá? A Biomanguinhos, ele tem algumas particularidades, tá? Então eu vou falar sobre o que é, de uma forma bem resumida, claro, o que é rotina, o que é projeto, e essa particularidade que a gente chama de iniciativas, que eu acredito que isso seja bem interessante até para o CBTS em si, tá? O que seriam iniciativas e talvez seja até um paralelo com vocês, tá? Após isso, a gente ter essa apresentação, né, da estrutura e da gestão estratégica, aí eu parto propriamente dito para a gestão de projetos, depois a gente fala um pouquinho de gestão de iniciativas e a gente consegue fazer um paralelo da diferença entre elas, como a diferença da gestão das duas, tá? E, por fim,
eu vou falar um pouquinho sobre as lições aprendidas que a gente tem, tido ao longo do caminho. Tá? Então, nossa estrutura, de forma bem en passant, tá? Nós temos a nossa diretoria em si, tá? Que é composta pelo nosso uma. Abaixo do diretor, nós temos 4 vice-diretorias, tá? E abaixo da diretoria de gestão e mercado, tá? EGEST, nós temos a GEPRO. E o gestor da GEPRO é o Vinícius Bezerra. Então, mostrando um pouquinho da nossa estrutura da GEPRO, propriamente dita, abaixo dentro da nossa estrutura, nós temos algumas subdivisões, vamos dizer assim, que é a parte de projetos, é a parte de recursos, a parte de iniciativas, tá? Essa, na verdade, é a nossa equipe, né? São as pessoas que nos apoiam para a gente. Dentro da questão de projetos, nós temos atualmente 37 projetos. Esses projetos eles são divididos em cestas, tá? Ao longo da apresentação eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? E acredito eu que a cesta que mais nos interessa nesse momento, né, dessa nossa conversa, é a cesta tecnológica, tá? Dentro dessa cesta tecnológica, nós temos projetos de transferência de tecnologia e desenvolvimento tecnológico, que acredito ser o caso do CDTS, tá? E aí nós temos a parte de captação de recursos também e a questão de iniciativas estratégicas, que ao longo do tempo da apresentação eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas basicamente eu diria que não deixam de ser projetos, mas projetos, a grosso modo dizendo, projetos menores, tá? Uma vez ela pode ser iniciativa estratégica e pode virar a ser projeto com a sua evolução, vamos dizer assim, tá? Um pouquinho da trajetória da GEPRO, tá? A GEPRO é um escritório de projetos, tá? Um PMO, tá? De Biomanguinhos. Ela foi criada em 2004. Na época, a GEPRO ela foi criada com um viés mais de captação, muito forte de captação, tá? E com um perfil mais adequado para suporte dos projetos. Ao longo do tempo, em 2009, houve uma evolução e esse perfil de suporte, ele passou a ser um perfil mais de controle. E assim, falando muito rapidamente, né, basicamente, antes, a gente prestava apoio, né, para os projetos, né, e em 2009, a gente não deixou de prestar apoio, mas além de prestar o apoio, nós começamos a pegar informações dos projetos, melhor essas informações, e até para passar para a diretoria para uma possível tomada de decisão. Tá? Em 2018, aí nós tivemos a nossa maior evolução, eu diria, né? Que a gente, na verdade, nós já fazíamos treinamentos, né? Mas intensificamos esses treinamentos, inclusive com treinamentos online, tá? Nós começamos a fornecer para a diretoria. Hoje nós temos 3 indicadores, tá? E não dá para a gente entrar no detalhe dos indicadores aqui, mas basicamente esses indicadores eles vão norteando ao longo do ano, e existe um período para isso, vão norteando a diretoria com uma possível tomada de decisão, para a diretoria conseguir enxergar se os projetos eles estão atrasando, se eles estão sendo muito replanejados, e o porquê disso, né? Com indicadores e relatórios estratégicos. Tá? E em 2018 também nós iniciamos a nossa coordenação das iniciativas estratégicas, porque nós identificamos também que existiam muitas iniciativas dentro da estrutura, né, que elas não eram consideradas e não eram gerenciadas de forma metodológica, né? E aí nós identificamos, né, muitas delas e trouxemos elas e existe uma metodologia para acompanhamento dessas iniciativas. Um pouquinho da particularidade de Biomanguinhos, e esse slide aqui eu acho que ele é muito importante, porque
infelizmente eu não conheço exatamente como é que funciona a estrutura de muitas outras unidades, mas em relação a outras empresas, as outras empresas elas funcionam muito diferente do que Biomanguinhos funciona, tá? Isso porque, assim, o que eu passei, normalmente os projetos, eles tanto a etapa de iniciação do projeto até o encerramento do projeto, tudo isso acontecia no próprio escritório do projeto, tá? De projetos. E isso não é uma verdade quando a gente trata da estrutura de Biomanguinhos, tá? Então, dentro de Biomanguinhos, nós temos algumas, claro, temos diversas outras, mas essas eu considero que são muito importantes para serem ditas, né? Nós temos a DINE, tá? Que é a Divisão de Marketing e Novos Negócios, tá? E aí, falando especificamente de projetos de desenvolvimento, que eu acho que é o nosso maior foco, né? Quando uma ideia é iniciada, é gerada, seja por qualquer colaborador mesmo, né? Esse colaborador ele pode procurar a DINE, tá? Porque é a DINE que prospecta essa nova ideia e dá andamento para saber se essa ideia ela está alinhada com diversas outras questões da unidade, né? Por exemplo, a questão estratégica, né? Então, dando um exemplo muito curto aqui, por exemplo, uma das nossas estratégias é conseguir desenvolver vacinas humanas, né? Então, vamos supor, se chega uma ideia que é muito boa para a DIN, por exemplo, mas é uma vacina, por exemplo, de animais, pode ser, como não está alinhada com a estratégia, a ideia ela nem avança, né? Ela já para na própria DIN. Então, o que eu quero dizer? A DIN, ela prospecta essas ideias, né? Seja internamente ou externamente, e aí tudo começa pela DIN e vai passando pelo processo até realmente a gente formalizar, seja um projeto ou seja uma iniciativa, tá? Depois da DIN, a gente tem a ASPO, tá? Assessoria de Planejamento e Organização. A ASPO é responsável tanto pela estratégia, tá, da organização, quanto pelo balanceamento dos projetos, pela classificação, se são projetos, se são iniciativas, se são rotinas. Tá? Então, a ASPO também uma área de suma importância para que a gente consiga identificar e classificar, né, e organizar, ordenar a carteira de projetos. Tá? Uma vez passado o projeto, a ideia, e entrado na carteira de projetos pela ASPO, aí sim a gente fala do PMO de Biomanguinhos, que é a GEPRO. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso o projeto ele inicia pela DIN e pela ASPO, e uma vez que ele é formalizado e balanceado, quer dizer, ele entra no ranking da carteira de projetos, aí a GEPRO recebe o documento que a gente chama de termo de abertura do projeto, o TAP. Então, o projeto já nasceu e aí nós começamos a trabalhar em cima do planejamento do projeto, tá? Então, aqui nós já sabemos qual é o escopo macro do projeto, né? Nós já temos um gerente definido, nós já temos uma visão de custo do projeto, enfim. Aqui a GEPRO começa a trabalhar a partir do planejamento, então, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, tá? E sempre com foco a GEPRO é o escritório de projetos e o gerente é o que vai gerenciar o projeto, mas a GEPRO vai apoiar e controlar junto com o gerente do projeto, tá? E temos também a área que é de suma importância, que é o NIT, porque a gente precisa, falando especificamente também de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa saber como é que está a questão da propriedade intelectual da ideia, do projeto, enfim, né? Então, o NIT está sempre também alinhado conosco, tá? Desde a etapa de iniciação do projeto até ao longo do projeto mesmo, para a gente saber questões de patente, enfim, de diversas outras coisas, para a gente não incidir em nenhum problema, né? Falando um pouquinho sobre a gestão estratégica, tá?
Eu peguei aqui, a gente, foi o que eu comentei no início, assim, a gente tem muita coisa para contribuir, para compartilhar, então não daria tempo para a gente falar sobre tudo de tudo, né? Então eu peguei aqui a questão da classificação da cesta tecnológica, tá, especificamente. Então, como é que a gente consegue fazer uma classificação do que é rotina, do que é iniciativa interna, do que é iniciativa estratégica e do que é realmente projeto? Basicamente, nós classificamos por esses três requisitos aqui, tá? O nível de execução, a instância de governança e o escopo mesmo da rotina, iniciativa ou projeto, tá? Apenas com uma questão mais resumida mesmo, né? Basicamente, entendemos que rotina, né, é algo que é uma prestação de serviço, né? E nós sabemos, até por questão de maturidade mesmo, que é algo que sempre está acontecendo, né? E a rotina, ela acontece numa instância mais de laboratório, núcleo e operacional. Tá? Já as iniciativas, a iniciativa interna, nós podemos dizer que o escopo dela é mais uma questão de pesquisa aplicada. Quer dizer, é a nossa ideia lá inicial, uma ideia bem embrionária, né? É a primeira ideia, né? Ela também acontece na instância de laboratório núcleo, podendo ir à vice-diretoria também, tá? Essa é uma das diferenças, né, da rotina. E o nível de execução dela é operacional e já passa a vir a ser tático, tá? A diferença da iniciativa interna para a iniciativa estratégica, uma das grandes diferenças pela questão metodológica, tá? Acho que isso é importante dizer. Tanto a rotina quanto a iniciativa interna, a GEPRO não acompanha, tá? Não acompanha, que eu quero dizer, não acompanha com uma questão metodológica, né? Nós não fazemos o controle, acompanhamento e controle tanto da rotina quanto da iniciativa interna. Já a iniciativa estratégica, sim. Entendemos que é um passo mais próximo dos projetos, tá? E aqui, a diferença de uma para outra, eu diria que na iniciativa interna, a gente está falando de pesquisa aplicada. Aqui, a gente já está falando de uma prova de princípio mais consistente. Tá? Aqui, a ideia realmente já está formada, e aí o pesquisador ele está já quase que, a grosso modo dizendo, né, nos finalmente para conseguir realmente... Desculpa o telefone aqui. Para conseguir realmente provar que aquele princípio realmente funciona. Tá? Além disso, além dos projetos propriamente dito, nós, das iniciativas estratégicas, dentro das iniciativas estratégicas, dessa parte de prova de princípio, nós temos também os estudos clínicos, tá? De fase 3 e fase 4. Tá? As iniciativas estratégicas, elas já estão falando sobre a instância de governança já no nível de diretoria, tá? E já tem um viés mais estratégico, tá? E aí, a diferença da iniciativa estratégica para o projeto propriamente dito é que aqui em projeto a gente já tem a ideia realmente estabelecida, tá? O princípio provado, e aí nós caminhamos com o projeto para conseguir chegar até um produto final. Basicamente, essa é a diferença. E aí, a instância de governança já é uma instância realmente mais alta, né, vice-diretoria e diretoria, e num nível realmente estratégico. Um pouquinho, tá, como é que funciona o fluxo de entrada, eu já falei num slide anterior, tá, mas basicamente o projeto ou a iniciativa, ela entra, né, no portfólio, acontece uma avaliação, uma priorização, tá? Ranking da carteira, para saber qual projeto ele acaba sendo mais prioritário que o outro. E por que isso é importante? Porque, como a gente funciona numa estrutura matricial, é importante ter essa questão de priorização, porque se dois projetos colidirem
colidirem no bom sentido, né, mas se as atividades dos projetos elas entrarem, por exemplo, numa mesma área, naquele mesmo tempo, a área ela precisa saber, precisa ter um norte de qual projeto ela vai atender. E isso acontece com a priorização. Então, se tem uma atividade do projeto que está no ranking 10 e o outro projeto que está no ranking 2, que é o segundo do ranking e o 10º do ranking, e essas atividades elas entram ao mesmo tempo, isso acontece porque o planejamento inicial, claro que isso não aconteceria, mas ao longo do tempo, na vida real, a gente sabe que os projetos eles vão sendo replanejados. E se acontece uma colisão dessa, o primeiro critério de demanda mesmo, né, de atuação, seria para a questão do ranking. Tá? Então, por isso o ranking é muito importante. E nós temos o ranking que a gente chama de intercestas e de intracestas, né? Que basicamente é um ranking da carteira por completo e o ranking dentro das cestas. Tá? E aí nós fazemos o balanceamento do portfólio. Tá? E esse balanceamento ele é dividido por cestas. Tá? Cestas seria de produtos, que é transferência de tecnologia e desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento institucional, infraestrutura e novos campos que, assim, a grosso modo dizendo, seriam infraestruturas bem grandes. Tá? E uma coisa que é importante dizer também em Biomanguinhos, que uma característica nossa nós temos prioridade. A prioridade 1 é a rotina. Então, a gente sabe que a gente tem que atender o Ministério da Saúde. Um exemplo específico é a produção da vacina de febre amarela. A gente não pode impactar uma produção de vacina por uma demanda, por exemplo, de iniciativa ou de projeto. Tá? Então, a prioridade número 1 é a rotina. A prioridade número 2 são os projetos. Tá? E a prioridade número 3 são as iniciativas. Falando bem rapidinho, tá? Porque é importante a gente entender que existem critérios para a gente conseguir avaliar esses projetos e a gente entender como que se chega aqui, né? Eu cheguei a comentar nos slides anteriores que nós temos 37 projetos e eles são ranqueados. Mas como é que são ranqueados? Né? Não dá para a gente falar de uma forma muito detalhada aqui, tá? Isso tudo é baseado em cálculos matemáticos, tá? Mas esses são basicamente os critérios transversais que nós utilizamos, tá? A questão da aderência à estratégia da empresa, se o projeto... Então, vamos supor que nós tenhamos pontuações, tá? De 1 a 5, tá? Então, se por um acaso o projeto X ele tem uma aderência estratégica, uma nota 1, e o outro tem uma aderência estratégica de nota 5, então nós já temos um início de cálculo para que seja feito esse ranking. Tá? Claro que não é tão simples dessa forma, porque cada critério ele possui pesos também, tá? Então, e após todos esses critérios aqui, todas essas notas, é apresentado para a diretoria, isso é bem discutido. Existem questões também que podemos dizer que particulares da própria diretoria, uma visão também muito específica, né, da diretoria, mas basicamente esses aqui seriam os critérios para que a gente consiga fazer esse ranking dos projetos e conseguir estabelecer a questão da prioridade. Tá? Então, a aderência estratégica, o ganho institucional mesmo daquela vacina, daquele reativo, daquele biofármaco, a duração do projeto. Quando eu digo duração, eu não digo se o projeto vai durar, na verdade, 3, não somente isso, 3, 5, 10 anos. Isso também é importante. Mas também em que nível que o projeto está. Porque um projeto pode durar 10 anos e outro projeto pode durar 5 anos. Mas o projeto de 5 anos pode ser que ele esteja numa fase inicial. E o projeto de 10 anos pode ser que ele já esteja no final do estudo clínico dele.
Então, a prioridade, provavelmente, a nota maior vai ser para o projeto que já está no estágio final. Tá? Enfim, né, a transversalidade dele, relacionamento e a questão do orçamento mesmo. Se o projeto tem orçamento, não tem orçamento, se ele é patrocinado, enfim, isso tudo é muito importante. Agora, entrando realmente na questão de gestão de projetos, da metodologia de gestão de projetos. Basicamente, assim, claro, isso é em geral, né, é a nossa questão de governança de projetos. Nós temos a nossa diretoria executiva, tá? Nós temos o gestor de portfólio, logo abaixo da diretoria. O gestor de portfólio, o gerente de portfólio, ele pode ser tanto um vice-diretor quanto não, tá? Nós temos essas duas, tá? Se tratando especificamente dos projetos de desenvolvimento tecnológico, tá, da estrutura da vice-diretoria de tecnologia, tá, nós temos a figura do gerente de programa. Então, nós temos o gerente de portfólio, o gerente de programa e o gerente de projeto, e junto com o gerente de projeto, dando tanto suporte quanto controlando o projeto, nós temos o analista da GEPRO, tá? E abaixo do gerente de projeto, tá? Quando eu digo abaixo, eu não digo com uma questão de dependência que eu quero dizer, não existe a parte operacional, ela atende sim ao projeto, mas ela não fica subordinada ao projeto, tá? Porque nós funcionamos numa estrutura matricial, tá? E aí isso, inclusive, é uma das minhas falas no final de lições aprendidas, porque é sempre um desafio trabalhar numa estrutura matricial. Existem prós e contras, né? É importante falar muito rapidinho sobre isso, porque a gente vai falar nos próximos slides, tá? Nos grupos de processo de gerenciamento de projetos, tá? Então, inicia com a etapa de iniciação mesmo, né? Depois parte para o planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E a gente vai falar sobre isso. A etapa de planejamento em si, especificamente de projetos, tá? Como eu cheguei a comentar antes, a iniciação ela acontece por parte da DINE e da ASPO. O termo de abertura do projeto ele é formalizado, e aí, uma vez formalizado, ele chega até a GEPRO, e a GEPRO faz o treinamento do gerente de projeto, e o planejamento do projeto acontece. Tá? O planejamento do projeto, assim como as demais fases, as demais etapas do projeto, elas são de responsabilidade do gerente de projeto. Então, claro que a GEPRO, ela coleta diversas informações, nós geramos aqueles indicadores que eu comentei, mas a questão do gerenciamento mesmo, até mesmo para tirada de dúvidas, enfim, isso é uma de responsabilidade do gerente do projeto. Aí, uma vez treinado, o gerente ele tem uma responsabilidade de gerar um documento chamado especificação de escopo. Esse documento, ele basicamente, eu poderia dizer que ele é um TAP melhorado, porque aqui, sim, uma vez que o gerente não participou, na grande maioria das vezes, da elaboração do termo de abertura, aqui ele realmente vai se apropriar do que é o escopo realmente do projeto. Aqui ele vai entender o que é o escopo e uma coisa muito importante também que tem nesse documento, o que é exclusão do escopo, o que não faz parte do escopo. Isso tem que ser muito bem formalizado e entendido pelas partes interessadas, principalmente pelo portfólio, programa, projeto, diretoria, para que o gerente do projeto ele não perca tempo com algumas questões que não fazem parte do escopo do projeto e que ele também não venha a ser cobrado no futuro por isso. Tá? Aqui também nós traçamos premissas, restrições, enfim, diversas outras questões. Tá? Esse documento, eu diria que, a partir do planejamento até o encerramento,
existem 2 documentos que são, claro que nós consideramos todos os documentos importantes, mas 2 documentos, eles são realmente formalizados. Formalizados, que eu quero dizer assim, assinados, porque entendemos que da grande importância de todas as partes entenderem e ratificarem o que está escrito realmente naqueles documentos. E esses documentos são a especificação de escopo, tá? Eu estou falando desde o planejamento até o encerramento, e o termo de encerramento do projeto. Tá? Então, uma vez a especificação de escopo validada pelo patrocinador, o gerente ele tem subsídios para conseguir montar o cronograma dele. Isso é muito importante porque o cronograma, isso é uma coisa que a gente sempre comenta com os gerentes, e acredito que isso vai ser também uma questão do próprio CDTS. Eu acho que é importante essa condução, porque fazer um cronograma sem ter um escopo definido é um retrabalho, a gente entra num loop que é muito difícil da gente sair. Tá? Então, aqui, essa etapa de realmente definição do escopo, ela é extremamente importante para a gente conseguir passar para a etapa do cronograma. Então, o gerente, já tendo a certeza do escopo dele, ele consegue montar o cronograma, tá? Pega a aprovação do patrocinador, monta o que a gente chama de linha de base, tá? do cronograma, e, enfim, aí nós realmente finalizamos o nosso cronograma e publicamos numa plataforma que nós temos, que nós chamamos de CIP-Bio, que é sistema, isso é uma sigla, um termo que foi dado pela própria instituição, né, que é Sistema Integrado de Projetos de Biomanguinhos, mas basicamente isso aqui é um PWA, um Project Web Access, que é uma plataforma, é uma ferramenta da Microsoft de gerenciamento de cronograma, de consolidação do gerenciamento dos cronogramas, do portfólio. Tá? Funciona nossa execução, monitoramento e controle. Uma vez o planejamento já feito, nós já temos o cronograma, tá? O gerente ele se reúne com a equipe e ele, mensalmente, ele coleta informações sobre como é que está o andamento do projeto. Eu digo mensalmente, mas o gerente, diariamente, ele está acompanhando o projeto dele, né? E isso eu estou dizendo por uma questão mais de rotina, de relatório, até a gente gerar subsídio para a diretoria. Tá? Então, o gerente do projeto e a equipe, eles se reúnem, tá? O gerente sempre está em contato com a equipe, e aí ele atualiza tanto o cronograma quanto uma ferramenta que nós chamamos de plano de ação. Uma vez o cronograma e o plano de ação atualizados, nós passamos para a próxima etapa, que é a etapa 2, que é a elaboração do relatório mensal. Nesse relatório mensal que nós temos os índices que eu comentei, os 3 índices que eu comentei anteriormente. Tá? E esse relatório ele é passado para o patrocinador e para a diretoria. Isso acontece mensalmente. Trimestralmente, nós fazemos uma reunião com todos os patrocinadores, e aí eu digo diretoria e gerente de portfólios e gerente de programa, que foi uma evolução também esse ano. Antes o gerente de programa não participava. E os próprios patrocinadores, eles apresentam os resultados dos índices para a diretoria. E aqui eles defendem, eu diria, o projeto deles mesmo. Eles mostram o porquê que o projeto deles foi muito replanejado, foi pouco replanejado. Por mais que tenha sido pouco replanejado, não significa que, se ele foi muito ou pouco replanejado, não significa que por isso o projeto dele está andando bem. Então, tem a ver também com os resultados, enfim. Então, tudo isso é mostrado nessa reunião trimestral, tá, para a diretoria, e eles defendem, e a própria diretoria toma algumas decisões
né? Ou seja, na própria reunião, ou posterior a essa reunião, até baseada em algumas informações que a própria diretoria tem. Pode ser para o Ministério da Saúde, pode ser por questões de recursos financeiros, enfim, por diversas outras questões. Essa aqui é a plataforma, tá, que eu comentei com vocês, nosso CPB, o PWA. Então, basicamente, isso aqui realmente é só para mostrar só como é que é a carinha do CIP. Então, basicamente, aqui nós temos todos os cronogramas, tá? Essa aqui é a parte que a gente chama de tabela e a parte aqui que a gente chama do gráfico de Gantt, tá? E na tabela aqui a gente tem tanto os projetos, e cada projeto aqui é um hiperlink, você clica no link, você vai para o cronograma do projeto, e nós temos também as informações do projeto, quem é o gerente, quem é o gerente substituto, qual é o prazo do projeto, né, o deadline do projeto, enfim. É mais para apresentar mesmo a interface e vocês conseguirem enxergar. Isso aqui também foi uma evolução, eu acho que é importante dizer, tá? Que ao longo do ano de 2019, e aí, mais uma vez ratificando da dificuldade de trabalhar numa estrutura matricial, nós identificamos que existiam gaps, né, de informação, tanto do gerente quanto da estrutura matricial mesmo, né? Então, para tentar diminuir esse gap, e quando eu digo gap, eu quero dizer que muitas vezes o projeto ele não conseguia executar a sua atividade, seja porque a área, muitas das vezes, não conseguia, né, principalmente por isso, né, a área não conseguia atender a demanda, porque ela estava com diversas outras prioridades, seja rotina, sejam outros projetos colidindo, enfim, né? Então, até para tentar diminuir esse impacto, claro que a gente sabia que não ia conseguir resolver por completo, mas nós começamos a gerar relatórios para as áreas também, mostrando para que a área não precisasse entrar de cronograma a cronograma para saber quais eram as suas obrigações naquele período. Agora nós encaminhamos um relatório, tá? A carinha do relatório basicamente é essa, só que o relatório é bem mais completo, né? É uma planilha em Excel. E aqui o gestor da área, ele consegue filtrar todas as atividades num determinado período para a sua área. Então aqui ele consegue se programar de uma forma muito mais assertiva para o atendimento aos projetos. Claro que essa plataforma, essa ferramenta, ela ainda não atende por completo a questão de rotina e projeto, tá? Iniciativa, mas ela atende projetos e iniciativas. Então, uma vez o gestor da área sabendo quais são as suas obrigações de rotina, ele consegue confrontar com as obrigações de projeto e de iniciativa com esse filtro e consegue planejar muito melhor as suas atividades, sejam diárias, semanais, mensais, enfim. E, né, a questão do encerramento dos projetos, né, como tratamos o encerramento do projeto, tá? No encerramento, nós temos 2 documentos, o termo de encerramento, ele é um documento assinado, porque entendemos que, assim, que é um acordo entre as partes, que nós conseguimos chegar naquele momento final, e quando eu digo chegar no momento final, existem 3 momentos que entendemos, tá? Seja o projeto ele pode ser concluído chegamos no objetivo, alcançamos, ok. O projeto ele pode ser interrompido por qualquer questão, seja porque não é prioridade no momento, seja por questões de orçamento, nós não temos orçamento no momento, então nós interrompemos o projeto, mas sabemos que podemos retomar o projeto a qualquer momento, e o projeto ele pode ser cancelado. E aqui um link bacana que a gente pode ter, por exemplo, com projetos de desenvolvimento, e até a questão do NIT, que eu cheguei a comentar com vocês no slide anterior, é que se nós temos um problema de propriedade intelectual e vemos que, enfim, não podemos avançar com a questão do projeto, nós cancelamos o projeto.
seja por questão de propriedade intelectual, seja por questão de viabilidade técnica mesmo, porque a gente não está conseguindo chegar no produto final, está muito difícil, os estudos estão apontando que os anos estão passando, o tempo está passando, a literatura não consegue, não tem nada parecido, não consegue nos ajudar, e, enfim, é tomada uma decisão de cancelar o projeto, tecnicamente, ou pode ser economicamente também. E juntamente com o termo de encerramento, nós entendemos que é muito importante que a gente tenha lições aprendidas no projeto, né? Porque é muito comum, nós temos projetos similares, e aí nós usamos essas lições aprendidas para os próximos projetos, para a gente não cometer os mesmos erros e para nós cometermos os mesmos acertos também nos próximos projetos. Um pouquinho da questão das iniciativas estratégicas. Uma diferença de projeto para a iniciativa estratégica não temos a questão do programa em si, tá? Então, o gerente de programa aqui não existe. E nós não tratamos as iniciativas estratégicas como a pessoa que está liderando as iniciativas estratégicas, elas são consideradas líderes, não são consideradas como gerentes de projeto, tá? Mas, da mesma forma, a GEPRO acompanha, nós acompanhamos, tá, as iniciativas estratégicas, existe a metodologia específica para a iniciativa estratégica, e ela também conta com o apoio da estrutura matricial de biomanguinhos. Uma pequena diferença, e isso foi uma evolução que iniciou na iniciativa estratégica, e aí nós vimos que a aplicação é boa, e nós vamos agora apontar o gerenciamento do projeto em si, foram os treinamentos online, né? Nós iniciamos as iniciativas estratégicas, que são projetos, eu diria, mais simples, né? Projetos menores. Nós iniciamos os treinamentos online, tá? Numa plataforma chamada Fluig, e isso atendeu muito bem as nossas expectativas. Existem muitas vantagens do treinamento online. Entendemos que o treinamento presencial ele é importante, mas entendemos que um treinamento híbrido, né, ora online, ora presencial, ele se faz mais assertivo. Então, com essa experiência do treinamento online nas iniciativas, o nosso próximo passo é aplicar para projetos. Então, essa é uma das diferenças que temos, né? Uma outra diferença que nós temos também na metodologia da gestão de projetos e iniciativas é que em iniciativas, como nós não temos, e isso é uma questão interna, né, nós não temos a licença do software MS Project para todos os colaboradores, seja gerente de projetos e juntando com líderes, né? Então, nós traçamos uma estratégia de prepararmos um planejamento inicial na ferramenta Excel, e quando eu digo prepararmos, são os líderes, né? Os líderes preparam o planejamento inicial na ferramenta Excel, e aí, depois, existe um refinamento por parte juntamente com a GEPRO, que nós colocamos na plataforma, na ferramenta MS Project. Tá? Então, como analista da GEPRO, ele já tem uma expertise maior com a ferramenta, e nós temos, para cada analista, a questão da licença. Então, nós pegamos esse planejamento inicial, inserimos numa estrutura de cronograma no MS Project e fechamos a linha de base, publicamos a linha de base com o MS Project. Tá? Existem algumas similaridades, né, tanto na tratativa de projeto quanto de iniciativa, mas basicamente, enfim, nós analisamos o cronograma, né, e aí aqui nós não temos aquela nossa ferramenta de plano de ação, porque são bem menores, tá? Então aqui a gente tem aquela tratativa de o gerente atualiza
o cronograma em Excel e nós atualizamos o cronograma em MS Project, e isso acontece mensalmente. Quadrimestralmente, nós produzimos relatórios das iniciativas estratégicas e apresentamos para a vice-diretoria que é responsável por aquela iniciativa propriamente dita. E quadrimestralmente também acontece o replanejamento das iniciativas, caso seja necessário. E foi um slide que eu achei interessante manter, colocar, porque na questão de iniciativas também, e isso é uma evolução da iniciativa, nós temos um ambiente específico, né, um SharePoint específico, que nós inserimos a questão de gestão de documentos, né? No SharePoint, nós temos tantos documentos da GEPRO em si, que são os modelos, as ferramentas, né? As ferramentas propriamente ditas mesmo, né? Os termos, né? Os modelos, quanto os documentos das iniciativas, tá? Então, todos esses documentos, sejam os modelos ou os documentos mesmo das iniciativas, elas ficam armazenadas no SharePoint, tá? Nesse ambiente. E nesse ambiente, o bacana desse ambiente é porque nós conseguimos tratar questões de permissionamento também, saber quem é que pode acessar documento X, documento Y, enfim, nós conseguimos resgatar históricos de documentos. Muitas das vezes pode acontecer de um documento, se o documento está na rede, o documento ele pode ser excluído e com difícil, pode ser difícil da gente conseguir resgatar esse documento. No SharePoint a gente já tem essa facilidade, a gente já consegue até visualizar a evolução daquele documento, né? Se a gente quiser resgatar um documento numa versão anterior, a gente consegue. Então, existem diversos pontos que são favoráveis para a questão de tratativa da gestão de documentos dentro do SharePoint. Aqui, basicamente, é para mostrar quais são, é um mapa de ferramentas e sistemas, né, para mostrar, basicamente, as ferramentas que nós utilizamos para tratar o gerenciamento de projetos e iniciativas dentro de Biomanguinhos. Não vou me aprofundar, porque a gente já foi falando ao longo do tempo, né? Mas, basicamente, essas são as ferramentas. Eu queria falar com vocês também sobre as lições aprendidas, que eu acho que isso aqui é bastante importante para a gente entender como é que foi a evolução ao longo do tempo, né? Praticamente em 2018, nós não tínhamos um calendário anual de tarefas, seja dos gerentes, ou seja dos gerentes dos projetos e líderes das iniciativas. Em 2018, nós começamos com essa prática, e isso foi um divisor de águas para a gente, né? E uma vez que os gestores saibam o que tem que fazer exatamente ao longo do ano, isso fica muito mais fácil para que a GEPRO consiga solicitar as informações. Aquela história do combinado não sai caro, né? Então, aqui no calendário anual, nós temos, por exemplo, eu coloquei exemplo de 2 meses aqui, especificamente de projetos, tá? Mas, por exemplo, aqui no dia 3 de janeiro, o gerente do projeto, ele sabe que ele tem que enviar a versão final do relatório mensal para a GEPRO, né? Então, ele já sabe que nessa data ele tem que se programar e ele precisa enviar esse relatório. No dia 15, a GEPRO sabe que ela tem que pegar todos os relatórios individuais, consolidar num documento que nós chamamos de book de RS, né? Que seria, na verdade, o documento de relatórios consolidados. Nós fazemos algumas análises também e encaminhamos para a diretoria, tá? Então, isso nós sabemos que é um compromisso nosso. Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui é que o calendário anual para a gente foi um divisor de águas, assim, ele ajudou bastante a gente. É claro que nós estamos falando do mundo real, não existe um mundo perfeito, é claro que sempre vai ter alguma ponta ou outra, mas, assim, esse calendário, ele ajudou de uma forma muito assertiva o nosso acompanhamento e controle
por parte de metodologia, tanto de projeto quanto de iniciativa na instituição. Uma lição aprendida que nós tivemos também é a questão do gerente executivo e do gerente tecnológico. Tá? Eu entrei, como eu falei com vocês, eu entrei na GEPRO, eu cheguei na GEPRO em dezembro de 2013. Né? Nesse momento, nós ainda tínhamos essas duas figuras, assim, né? Do gerente executivo e do gerente tecnológico. E hoje nós não temos mais, porque entendemos que cada um deles existe a sua importância. Tá? O gerente tecnológico aqui, nós diríamos que seria o especialista, o pesquisador. E o gerente executivo seria o gerente do projeto propriamente. Entendemos que cada um tem a sua importância, mas ao longo do tempo nós vimos que tratar os dois de forma como gerente, isso eu estou falando no âmbito de projetos biomanguinhos, tá? Desculpa. Não foi saudável. Não foi saudável porque, algumas decisões têm que ser tomadas e essas decisões elas podem colidir. E aí fica aquela questão de quem é que vai ser tanto o tomador dessa decisão, quanto a questão da estrutura em si, quem é que vai... eu não gosto muito da palavra obedecer, mas não me vem outra mente, quem é que vai... a qual vai ser obedecido, entende? Quando, na verdade, nós entendemos que é muito mais saudável nós termos a figura do especialista e do gerente do projeto. O que não quer dizer que entendemos que o especialista ele pode ser, sim, o gerente do projeto. Não tem problema nenhum. O conflito que nós vimos ao longo do tempo é a questão dessa dupla, desses dois atores em si, ao mesmo tempo, para o mesmo projeto. Tá? Um desafio, aqui eu diria que são lições aprendidas e desafio contínuos, não são só lições aprendidas, tá? Um desafio que eu vejo que isso acontece, tanto, eu digo por experiência minha, né, tanto nas empresas que eu passei, quanto em Biomanguinhos, em algumas outras unidades que vejo também, é a questão de trabalhar em estrutura matricial. Trabalhar em estrutura matricial não é simples, a gente sabe disso, por isso a gente tem tentado ao máximo dar suporte, tanto para os gestores de área, quanto para os gestores de projeto. Mas eu diria que um ponto que é muito importante para isso aqui é que ambos entendam que a gente está traçando um objetivo para um bem comum, porque se o gestor da área ele tiver uma prioridade diferente do gerente do projeto, nós somos impactados tanto no projeto, quanto muitas das vezes na própria rotina, porque isso pode causar conflitos desnecessários. Tá? Então, entendemos que isso é um desafio contínuo e nós, ao longo do tempo, temos trabalhado incessantemente para tentar diminuir esses gaps. Sabemos que não é fácil, sabemos que não é do dia para a noite e sabemos que, assim, como eu falei no início, é melhoria contínua, não vai ter situação perfeita, mas a gente sabe que dá para atuar. Então, já falei um pouquinho, na verdade, da cultura, né, e essa imagem aqui era mais para representar a cultura, né, de gerenciamento de projetos, e entender que todos entendam, tanto as pessoas que estão trabalhando com o projeto de uma forma direta, né, e aí eu estou dizendo o gerente do projeto, o patrocinador, enfim, e a questão das interfaces, a gente precisa entender que existem impactos em cada tomada de decisão que a gente tome. Tá? Então, se eu não me engano, na própria apresentação do IBMP, que eu achei bem bacana, os nossos companheiros chegaram a comentar sobre o triângulo das restrições, né? Que uma vez que a gente tome uma decisão de mudar alguma coisa em relação ao escopo, nós teremos com certeza impacto ou em tempo, ou em custo, ou em qualidade. Isso aqui é muito importante
para que a estrutura toda saiba desses impactos, que as pessoas não tomem decisões por si, né? Que elas consigam, e elas precisam entender isso, que elas tenham acesso ao gerente do projeto, que o gerente do projeto tenha acesso ao gerente do programa, ou gerente do portfólio, para que quando tome uma decisão de mudança, ele consiga enxergar os impactos e não, se for o caso de ter aquela mudança e a gente aceitar os impactos, ok, tá? Mas que não seja uma coisa desordenada. Uma experiência também que nós tivemos foi a integração dos projetos. Ao longo do tempo, e isso já era sabido, mas é claro que a gente vai alcançando maturidade ao longo do tempo, nós sabemos que os projetos de infraestrutura, eles impactam diretamente nos projetos de desenvolvimento tecnológico e de transferência de tecnologia. Se eu não tenho a estrutura montada, eu não consigo avançar, seja com a minha transferência, e a questão da transferência, nós estamos falando até que existem questões contratuais aqui, e quando a gente está falando de uma parceria de desenvolvimento produtivo, uma PDP, é uma questão até um pouco mais complexa, seja também na questão de desenvolvimento tecnológico. Se eu não tenho a estrutura do laboratório para eu conseguir fazer o meu experimento e chegar no meu produto final, eu não tenho como avançar, né? Se eu tenho uma estrutura e minha estrutura não me atende, eu também não tenho como avançar. Então, ao longo do tempo, nós identificamos esse gap e aí nós começamos a realizar o que nós chamamos de reunião de interdependência, que basicamente o gerente do projeto de infraestrutura, ele está alinhado com o gerente de desenvolvimento tecnológico e de transferência de tecnologia. E no momento que existe essa atualização de cronograma, eles estão se falando, existe essa reunião, eles alinham as pontas que estiverem soltas, né, e conseguem atualizar os seus cronogramas. E aqui, por fim, o que eu cheguei a comentar dos treinamentos, né, que nós tivemos a oportunidade de começar a fazer o treinamento online, tivemos um retorno excelente, entendemos que existem diversas vantagens, mas entendemos também que o treinamento presencial continua sendo importante em alguns momentos, né? Então, isso foi uma lição aprendida que nós estamos aplicando no momento e pretendemos melhorar em si. Então, era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Espero ter conseguido ser o mais explicativo possível. Eu sei que é muita informação, peço até desculpa se tiver passado muito rápido, né? Mas é porque realmente é muita coisa para a gente falar em tão pouco tempo. Mas acho que agora vale a pena a gente conversar e ver as dúvidas de cada um, né? Super. Luiz, muito obrigada. Foi uma apresentação super completa mesmo. Acho que realmente vocês lá em Bio têm uma estrutura muito... Enfim, a gestão de projetos está super bem estruturada, né? Uma coisa que também já vem de bastante tempo. Então, acho que vocês tiveram muitas oportunidades para aprender, né? Para revisitar coisas que não deram certo, para implementar novas coisas. Acho que a cultura também de Bio, acho que ajuda, né? Um pouco. E aí eu queria fazer aqui, a primeira pergunta que o Paulo faz para você sobre a questão da propriedade intelectual. Então, como é que fica a questão de propriedade intelectual de uma pessoa que teve a ideia do projeto? Então, se a pessoa chega com uma ideia boa e essa ideia é aprovada, existe então um direcionamento do gerente do projeto. Se o gerente achar que a pessoa que deu a ideia não se encaixa no desenvolvimento do projeto, como fica essa questão de propriedade intelectual? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu imaginei. Eu falei assim, nossa, o Paulo realmente deu uma caprichada. Deu uma caprichada, sim. Eu realmente...
Porque, assim, nós sabemos que a questão da propriedade intelectual, vou falar especificamente de patente, tá? Tá, show. Existe um projeto, especificamente, que eu já acompanhei. O dono da patente em si, ele é o gerente do projeto também, tá? Então, e isso é um dos cuidados que nós também tentamos tomar no momento que tem esse estabelecimento do gerenciamento do projeto, de quem é que vai gerir o projeto, né? Então, nesse exemplo específico, o gerente, ele é o dono da patente, o dono da ideia. Se não fosse assim, dessa forma, nós consideraríamos o gerente, o que não seria gerente, né? Ele seria o especialista no assunto, né? A questão da propriedade intelectual continua sendo dele, né? Eu não sei se eu estou respondendo da melhor forma, não sei se essa é a dúvida, não sei se essa é a resposta, mas basicamente nós tomamos muito cuidado com essa questão da propriedade intelectual, muito cuidado com a questão da pessoa em si. Bio se preocupa bastante com a pessoa, né? Porque entendemos que aquele profissional, aquele especialista, se a ideia foi inicialmente dele, isso tem que ser patenteado, enfim, tem que ser esses louros, vamos dizer assim, Uhum. a pessoa, né? Eu não sei se eu respondo a pergunta dessa Não, forma. o Paulo está esclarecendo aqui que é uma pergunta que veio de uma experiência na Cristália, que lá acontece dessa forma: se o gerente achar que você não se encaixa, ele simplesmente tira a pessoa do projeto e pronto. Então é uma abordagem também um pouco... Entendi. Então, o que eu estou entendendo é que, então, na verdade, em bio, não é tão drástico assim. Não, a gente não, a estrutura, a diretoria, ela não tira o gerente do projeto assim. Para que isso aconteça, e eu vou te dizer, Bruna, que desde 2013 que eu estou lá, a gente sempre tenta ao máximo respeitar a pessoa em si, né? Então, por mais que, vamos colocar em termos práticos, né? O especialista teve a ideia gerou um projeto, ele começou a ser gerente. Foi visto que, no andamento do projeto, ele não teve bons resultados como gerente de projeto. Primeira coisa que a gente faz é treinar o gerente novamente, conversar com o gerente, entender quais são as dificuldades, apoiar o gerente. Então, desde 2013, que eu estou lá para cá, eu não me lembro da gente ter tido uma troca de gerente, nesse exemplo específico, de forma tão agressiva. Não aconteceu. Uhum. Tenta passar... Se o problema dele for a questão do gerenciamento em específico, a gente apoia da melhor forma o gerente para que ele não tenha mais impactos, né? Mas muitas vezes acontece de não ser o gerente em si, ser a questão do produto, né? Aí já é um outro caso. Aí quando a gente está falando da questão do produto, que foi o que eu falei da questão do encerramento lá, que pode ser interrompido ou cancelado, se a gente vê que ou teve conflitos de propriedade intelectual, porque já foi descoberta realmente, de repente, a vacina, o biofármaco, o reativo, e a gente não pode avançar com o projeto, enfim, que vê que não é mais estratégico, aí sim a gente interrompe ou cancela. Legal. Um pouco sobre isso, né? Que a próxima pergunta, a Fabrícia, realmente está dizendo que o gerenciamento de projetos em bio é muito completo, né? Bem complexo também. E que ela afirma que a gestão de riscos é bem acompanhada. Então, ela queria saber se as iniciativas também sofrem esse no-go ou se só os projetos. Sim, elas sofrem, mas as iniciativas, elas são... eu falei, eu gosto de dar essa comparação e uso um termo que não é nem muito apropriado, mas eu diria que as iniciativas são projetos menores. Então, as iniciativas, elas têm, normalmente, um prazo de até 2 anos. Então, sim, nós temos esses períodos de go, não go, né? Por exemplo, nós temos essa questão quadrimestral, que a gente passa as informações para a vice-diretoria,
e a diretoria pode tomar decisões de no-go, mas como são projetos mais simples, eu diria que, e o tempo é mais curto, né, é mais difícil de ter um no-go. Pode acontecer? Claro, sim, pode. A gente está falando de projetos, né, de projetos menores, de iniciativas. Mas é mais difícil, mas acontece sim. Existe o go, não go. Tá. E eu queria agora fazer uma pergunta. A gente sabe que os projetos de desenvolvimento tecnológico são muito imprevisíveis, né? Porque a gente, às vezes, né? Eu assim, falo um pouco da minha experiência em bio, a gente tinha, assim, planeja as coisas, né? O que é difícil, né? Porque muito do planejamento exige uma certa especulação, né? A gente tem que planejar o que tem. E aí, no meio do projeto, você vê que aquele antígeno que a gente tinha, né, que a gente estava apostando não funciona, ou então, não sei, o reagente X ou Y, a sensibilidade está ruim, e aí o projeto, de repente, tem que se estender, ou tem que dar uma guinada para um outro rumo. Como é que a gente lida com isso, né, na gerência do projeto? Isso é motivo para interromper um projeto? É motivo para... Então, pode ser ou não. Eu não sei, como você falou, você trabalhou com a Cris, né, que é uma excelente profissional. Eu acredito que nesse momento que você estava trabalhando com a Cris, você deve ter conhecido, vou falar especificamente do projeto, né? Nós acompanhamos um projeto de teste rápido de chikungunya. Acho que esse é um bom exemplo para a gente fazer essa pergunta. Ele estava sendo bem gerenciado, acompanhar, só que a gente não chegar no antígeno em si. Tá? E ao longo dos anos, a gerente estava fazendo um esforço absurdo, não estava conseguindo chegar. Ela conseguia coletar amostras, enfim, viajou, conseguiu avançar com algumas questões, mas o antígeno em si, que era o foco, né, que era, eu diria, até uma questão de go, não go mesmo, ela não conseguiu chegar no resultado satisfatório. E foi decidido, sim, em diretoria, que aquele projeto ele não poderia avançar. Então, nós interrompemos o projeto, porque a gente não teve resultado. Uhum. E isso foi em consenso com a própria gerente do projeto. A própria gerente do projeto, nós conversamos com a gerente enquanto escritório, o patrocinador em si. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa decisão? Se foi conjunta, né? Como é que é? Sim. Na verdade, assim, é claro que a gente está no mundo real e vão acontecer situações que, às vezes, a diretoria vai ter que tomar alguma definição, seja por questão estratégica, política, enfim. Mas, nesse exemplo específico, foi em comum acordo com ambas as partes, com todas as partes, seja projeto, programa, portfólio, escritório de projeto, diretoria, vice-diretoria. A gente entendeu que o projeto ele tinha que ser interrompido, tinha que ser cancelado, porque a gente não estava conseguindo chegar no resultado. A gente, eu não lembro de cabeça, tá? Eu posso até estar dando um chute errado, mas eu acredito que por volta de 2 a 3 anos, tentando chegar nesse antígeno, eu não conseguia. Então, a própria gerente do projeto falou, olha, eu considero que a gente realmente tem que ir. Fez de tudo, né? Então é isso. Não, legal. É importante ter essa clareza, né? Da hora de fato parar. Principalmente no... Eu diria até que uma de maturidade, Bruna, do gerente do projeto. Isso foi muito bacana, porque essa gerente, especificamente também, quando a gente tem o contato com o gerente, desde que a gente começa, desde da etapa, porque a etapa começa no planejamento, né? Como eu comentei. Mas a gente sempre tenta conversar com o gerente que o projeto, eu sei que é difícil falar isso, mas assim, o projeto não é um filho dele, né? E algumas vezes o gerente ele vai estar numa encruzilhada, ele vai ter que tomar uma decisão de sei que eu estudei muito daquele assunto, eu sei que aquele projeto é muito importante para mim, mas sei também que ele não está apresentando resultado para a instituição. E o tempo está passando 1, 2, 3, 5 anos, eu não estou conseguindo dar resultado. E eu poderia estar contribuindo muito mais como especialista numa outra direção. Entendeu? E
exemplo específico, essa gerente, ela foi excepcional, assim, ela identificou, ela mesmo passava os feedbacks para a gente e mencionou, falou, olha, eu acho que não faz sentido a gente permanecer com esse projeto na carteira porque ele não está dando resultado. Ah, legal. É um desafio mesmo, imagino. Até para vocês, né, como escritório, ter que fazer essa mediação também quando o gerente também não quer largar o seu próprio projeto. O Paulo está fazendo uma outra pergunta aqui, perguntando se é possível participar dos treinamentos online de bio, ou se isso é uma coisa exclusiva assim para a equipe. Olha, nós nunca pensamos nisso, mas acredito que sim. Então, o que acontece hoje? Hoje, nossos treinamentos, eles estão formatados para as iniciativas estratégicas. Estou falando treinamentos online. Né? Uhum. Como eu falei, nós pretendemos passar agora os treinamentos de projeto para a ferramenta Fluig. A gente ainda não tem treinamento de projeto, só treinamento de iniciativa. O treinamento de iniciativa ele é bastante específico, né? E quando eu estou falando de treinamento de iniciativa, eu estou falando da parte metodológica, né? Então, assim, estando na instituição, o treinamento de metodologia de iniciativa não faz sentido, né? Não faz sentido, E uma das discussões que a gente tem tido e tem ao longo do tempo é a questão, uma coisa que preocupa muito a gente é a questão metodológica em si, mas tem também a questão da ferramenta, né? Das ferramentas. E quando eu falo ferramentas, eu quero falar, por exemplo, MS Project, né? A gente tem um treinamento de MS Project que a gente aplica presencial, mas nós entendemos também que o gerente do projeto, quando ele é nomeado como gerente do projeto, ele já tem uma base de ferramenta, né? De Excel, de MS Project, de PowerPoint, apresentações, enfim. Então, são treinamentos que nós fazemos, mas não são treinamentos de ferramenta, especificamente. Nós não damos um treinamento tão aprofundado, porque já entendemos que quando o gerente ele é nomeado, ele já tem uma base para lidar com essas ferramentas. Tá. Mas assim, não é não é um pré-requisito absoluto, né? Porque eu imagino assim que, pelo menos no início, né, as pessoas trabalhando em bio nos projetos não tinham efetivamente nenhuma experiência com gerência de projetos, né? Sim. Então, se hoje, por exemplo, sei lá, existir um projeto novo com uma pessoa também que não tem essa experiência na gerência de projetos, vocês não assim, consideram um treinamento e investem na pessoa, mesmo que ela não tenha uma experiência PMO, coisas assim. Com certeza. Um exemplo específico, esse que vocês perguntaram, do especialista, né? Pode ser que o especialista ele seja nomeado como gerente do projeto. A nossa equipe, né? Isso até é um consenso nosso. É importante que a pessoa nomeada como gerente do projeto, ela entenda o que é gerenciar um projeto. E o primeiro passo é adquirir. Uma vez que ela tem a disposição, que ela entende o que é gerenciar o projeto e tem a disposição, sim, nós aplicamos os treinamentos e nós damos todo o suporte para que aquele projeto seja gerenciado da melhor forma possível. Legal. Porque isso é importante, realmente, porque é uma coisa muito diferente, né? Exige também você ter fazer relatórios, ter uma documentação associada, que é uma coisa que te tira bastante da bancada, né? Faz você ter essa planejamento, é uma coisa diferente, realmente. A gente está sempre, o analista da Gepro está sempre apoiando constantemente ali para o gerente conseguir chegar no documento. E eu queria te perguntar, assim, abusando um pouco mais do meu papel de mediadora, se você tivesse, queria uma opinião pessoal sua, assim, um conselho seu para quem está começando do zero, assim, qual é o grande... por onde começar, né? Porque vocês têm uma estrutura super completa, super complexa, né? Então, para quem é impossível começar do zero com tudo isso, o que é essencial? O que você acha que é essencial para começar a gerenciar um projeto?
Olha, tem algumas coisas, né? Uma foi que eu também cheguei a comentar e que os companheiros do IBMP falaram, né? Eu acho que a gente nunca vai ter a estrutura perfeita, tá? Então, a gente vai ter um momento que a gente tem que parar, analisar e falar, olha, isso aqui já é o mínimo que eu tenho, isso aqui já é suficiente para o momento para eu startar. Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente enxerga no escritório é que é de suma importância é que a empresa ela é feita por pessoas, né? Então, as pessoas elas precisam entender e elas precisam comprar a ideia. Se elas não comprarem a ideia, a gente fica patinando e não sai do lugar, tá? Então, tem que ter todo um trabalho, a palavra convencimento, né, ruim, né? Mas eu diria que tem que ter todo um trabalho coletivo, tá, da instituição para que as pessoas enxerguem o papel delas dentro da instituição, dentro dos projetos e que elas saibam que elas podem contribuir melhor se elas se aprofundarem no, no material em si, né? No material que eu quero dizer, assim, no gerenciamento do projeto, na metodologia, enfim, se elas entenderem que está todo mundo junto. Né? Legal. Esse, na verdade, é um dos maiores ensinamentos que a gente tem no escritório. Né? E não ser uma coisa tão fria, né? Porque a gente lida com pessoas. Não é só mais uma tarefa que aquela pessoa tem que executar, né? É uma coisa, um trabalho de equipe mesmo. Exatamente. Legal. Marcos, por favor, fica super à vontade aqui para fazer as suas perguntas, para fazer os comentários. Eu, inicialmente, quero agradecer o Gustavo, né, por trazer essa apresentação. Eu acho que é uma apresentação bastante técnica, que traz uma experiência de muitos anos, né? Na verdade, são mais de 15 anos de gestão de projetos, né? Com várias lições aprendidas, né? E com vamos dizer assim, uma mudança sistemática, né, que vai ter que ir acontecendo de acordo com, quer dizer, algumas coisas, você vê, durante todos esses anos, vendo e mudando, né? Essa própria questão das iniciativas, né? Eu conversei com o Gustavo, falei, olha, eu acho bom você trazer essa questão, porque é uma questão que tem muito a ver com o CBTS, talvez. Nós estamos hoje numa situação, nós levantamos o que nós temos de portfólio, né, dentro do CBTS, através de um questionário que foi distribuído para todos, e, na realidade, nós estamos numa situação de como classificar isso em cestas, né? E talvez com essa apresentação do Gustavo hoje, a gente comece a entender e ter algumas ideias de como classificar tudo que nós levantamos em cestas específicas, né? E isso, ele chegou em 2013 e ele participou exatamente de um levantamento que nós fizemos, né, Gustavo? Que foi o que existia além dos projetos nos laboratórios, nas áreas físicas, né? Verdade. E ele ajudou a fazer exatamente um primeiro questionário a ser rodado nessas áreas para ver o que existia. E nós vimos que tinha muitas iniciativas de projetos submetidos e aprovados para a agência de fomento, nós tínhamos muitas teses de mestrado, doutorado, nós tínhamos muitas cooperações entre pesquisadores com diferentes unidades, que não estavam dentro da gestão de projetos, né? E eu entendo que a forma que eles trataram isso, criando essas iniciativas, a forma de acompanhar ou mesmo gerenciar essas iniciativas, foi uma solução achada pelo grupo e hoje está colocando isso em prática, né? Então, é muito interessante. Agora, o Gustavo falou muitas coisas aí que nós temos que discutir. Né? Por exemplo, essa questão que o Paulo coloca, a propriedade intelectual, um eventual inventor, né, ou que tenha uma propriedade intelectual, ele será inventor. Mas, às vezes, como o Gustavo coloca,
Às vezes, esse inventor ele seria muito melhor, muito mais bem aproveitado se ele estivesse trabalhando muito mais na questão científica ou até mesmo tecnológica do que numa questão gerencial em si, né? Porque o gerente tem algumas coisas que paperwork, né? E vai se gastar muito tempo nisso. Então, às vezes, quando ele coloca essa questão do gerente tecnológico e a questão do gerente mais na parte de executivo, em alguns casos, nós tivemos excelentes gerentes executivos. E, em alguns casos, nós tivemos gerentes executivos que contribuíram, por exemplo. E às vezes, o tecnológico era melhor até na parte da execução em si. Então, são coisas assim que é lógico que a gente tem que buscar uma coisa ideal, mas nós temos que pensar em coisas do nosso tamanho, né? E Bill Manguinhos, ele criou uma estrutura nesses 15, 16 anos e tem toda uma capacidade de gerência, né, de gerenciamento disso aí. E eu acho que, para começar, eu não sei, Gustavo, a pergunta que eu tenho um pouco é isso, né? Acho que o primeiro passo é realmente você classificar em cestas, né? Você levantar o portfólio e tentar classificar em cesta, né? E uma outra questão, Gustavo, que é interessante você frisar, é que quando na entrada de um projeto, né, vale a pena avaliar que, para o projeto entrar, existe questões, como você colocou, de passar pela divisão de novos negócios, pela parte do MIT e toda essa parte, mas também tem uma parte de uma avaliação pelo quadro epidemiológico, pela situação tecnológica do mundo, né, que vem da prospecção. Então, essa avaliação ela é importante também, né? Quer dizer, alguns projetos entram na situação que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, em Rio, como aconteceu, e aí a pergunta, como aconteceu com as iniciativas e projetos para a Covid-19? Como vocês trataram isso em Bill Manguinhos, né? Então, é uma coisa que talvez você possa falar um pouquinho mais. Essas emergências, né, como foi a Zika, como foi está sendo a Covid, né, elas acabam atropelando, porque é uma demanda tecnológica, nacional, internacional, que não tem como, né, a prioridade vai ser natural. Posso responder? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Não, concordo, Marcos. A questão de Covid é totalmente atípica a qualquer outra coisa que a gente tenha passado, né? E quando os projetos de Covid chegaram, muitos critérios que a gente poderia até ir verificando, né, eles já eram fato, né? Questão de prioridade, questão de alinhamento estratégico, questão, enfim, do tempo, porque é um projeto que ele tem que acontecer num prazo incrível, né? Nunca antes visto. E, enfim, então, quando os projetos Covid entraram, eles entraram como prioridade zero. A verdade é essa. Assim, eu acho que a gente tem que também sempre ter o foco que existe a questão eu tenho alguns termos que eu não gosto muito de usar, mas, enfim, tem a questão da literatura em si, e só que nós temos também a questão o Covid, sim, passou na frente de tudo. Como a gente já tem a nossa questão metodológica, eles acabam, o projeto entra, né? Definimos rapidamente gerente de projeto, e para esse projeto específico tinha que ser um gerente com bastante bagagem, né? Tinha que ser gerente com bastante bagagem. Definimos o gerente, que é muito importante, porque vai ser a pessoa que vai conduzir o projeto em tão curto prazo. Tem a questão de gestão por completo, né, tanto de prazo, custo, qualidade, enfim.
E aí definimos esse gerente e... Entendeu? Então, assim, foi totalmente atípico. O Covid foi totalmente atípico do que a gente, do que eu mostrei para vocês, da gente estabelecer os critérios, ver tudo. Tal. Então, apesar da gente poder passar por todas aquelas etapas, foi de uma forma muito mais acelerada do que qualquer outro projeto que já passou pela gente. Não sei se eu respondi a tua pergunta também. Sim, sim. E na caso da Covid, são várias iniciativas e projetos acontecendo, provavelmente, e tem um que é maior que todos, né? Não sei se é esse que você está se referindo, que é o projeto de incorporação tecnológica, da absorção da transferência tecnológica, que deve acontecer em 6 meses, né? Vindo da AstraZeneca, né? É isso que você está se referindo? É o projeto que vai gerenciar a transferência tecnológica? Na verdade, porque assim, como você falou, o projeto Covid, na verdade, são diversos projetos, né? Está tratando, na verdade, hoje, sobre essas questões. Eu estou falando, sim, do projeto de transferência tecnológica, esse da AstraZeneca, mas a gente tem diversos outros, né? E todos estão interligados. A gente ainda está tratando isso, a gente não conseguiu ainda estabelecer tudo de todos, né? Todos os detalhes de todos os projetos Covid. A gente está num momento muito acelerado, principalmente por essa questão. Questão financeira, questão com Fiotec, questão de estabelecimento do gerente do projeto, questão do como vai ser exatamente essa estrutura de tantos projetos com um mesmo foco, mas aí nós estamos tratando vacinas, nós estamos tratando reativos para diagnóstico, enfim, vai ter tem um programa em cima disso, não tem um programa em cima disso, quem trata desse portfólio específico, são portfólios diferentes, é um projeto em si com vários subprojetos, enfim, a gente está tratando ainda dessa questão, porque não é simples, é complexo, isso que eu falei, é a vida real. A gente não estava... a gente está preparado por algumas questões, claro, eu mostrei para vocês a estrutura, tem muito mais até do que eu mostrei, mas, assim, isso foi pegou a gente de uma forma que a gente não esperava. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Fernanda, tudo que o Gustavo apresentou e tudo que nós estamos tentando levantar e implementar e iniciar alguma coisa nessa linha no CDTS, qual seria uma pergunta que você teria, ou como que você viu essa apresentação? E você teria alguma questão específica, Fernando? Eu não sei, eu estou provocando ela porque eu acho que a gente... Ela está nesse barco junto com você. Tem uma situação, todos nós estamos no mesmo barco, né? E nós todos temos que trabalhar para tentar organizar esse portfólio de CDTS, e quanto antes fizermos isso, melhor, porque o dia que o CDTS tiver um prédio, tiver toda uma situação que vai ter rotina, né, de uma forma mais clara, vai ter iniciativa e provavelmente projetos mais robustos, né, nós vamos ter que ter alguma coisa para tocar isso, né, alguma organização, alguma gerência, né, estabelecida ali. Mas eu estou mais assim, porque eu acho assim, o Gustavo, como eu falei, trouxe essa experiência de bio, que é muito boa, né, uma questão mais assim filosófica, mas sim uma questão mais técnica mesmo, de como gerenciar e como organizar isso. Como, de fato, acompanhar projetos. Porque é isso, né? Na verdade, a gestão você acompanha. Esse go, no go, isso tudo faz parte, o cancelamento, o encerramento, isso tudo está dentro do go, no go, pode ser por várias razões, como ele bem colocou, né? E isso esse apego, desapego, isso é muito importante, né? Essa diferença do que é um líder de um projeto, o que é um gerente, um especialista no projeto, o que é uma equipe de projeto, o que é uma relação com uma estrutura matricial onde esse projeto vai passar, né? Existem várias coisas, né? Inclusive, não sei se o Gustavo lembra disso,
em alguns momentos, discutimos a possibilidade do projeto ir mudando de gerência de acordo com as fases, né? Não sei se ficou isso, como vocês veem isso hoje, mas já tivemos várias ideias de pessoas que não, o ideal seria, quando ele entrar numa fase clínica, o gestor desse projeto seria uma pessoa da área clínica, né? Talvez não, o gerente pode ser o mesmo, se ele for competente e tiver uma capacidade gerencial bem treinada, mas com especialistas da área clínica envolvida e liderando, talvez, a parte mais de técnica. E aí, Fernanda, conseguiu pensar? Não, a Fernanda não está, ela respondeu aqui no chat que ela não tá falando, que ela está com o microfone mutado. Mas disse aqui que achou a apresentação do Gustavo excelente, um ótimo benchmarking para a gente. Tá bom, Fernanda. Morel, tem alguma coisa para colocar? Agora eu já não sei se... Tenho sim. Bom, primeiro agradecer ao Gustavo por esse excelente seminário. Quem deve agradecer muito é o Marcos Freire, viu? Porque o Marcos Freire pegou agora o mapa da mina e pode aplicar com muita mais propriedade no CDTS. Eu gostei particularmente, Gustavo, das iniciativas. Eu acho que as iniciativas são uma transição muito boa entre uma coisa meio desorganizada e um princípio de organização para virar um projeto. Eu acho que esse rótulo, essa cesta de iniciativas, inclusive, eu acho que para o CDTS, que está com essa situação complicada de estar com todo mundo espalhado pelo campus, a gente não tem uma sede ainda. Então, muita coisa fica fragmentada, fica por conta do pesquisador, do especialista que está em outro lugar, outro prédio. Então, acho que as iniciativas vai ser uma cesta muito interessante para o CDTS. O Marcos é que está na cadeira quente, o Marcos é que está com a tarefa de começar a organizar essa massa meio informe. Mas que é uma massa informe, mas que está produzindo bem, hein, rapaz? Está um negócio interessante. E eu acho que a gente está no momento exato. Uma coisa que eu vi na minha experiência lá em Genebra, no TDR, é que a gente não deixava um pesquisador que tem um projeto maravilhoso ser o gerente de projeto. Nunca. Porque ele nunca ia ser o que daria o no-go. Então, quando o projeto chegava num ponto assim de estar prometendo mesmo, a gente convidava uma pessoa de fora. Às vezes era um professor da London School of Tropical Medicine que montava uma equipe onde o pesquisador estava, mas ele não tinha mais o comando do projeto, não. Às vezes ficava mais fácil o go no go. Então, isso é uma coisa que exige uma cultura completamente diferente, né? Da pessoa abandonar a criança para outro cuidar, né? Mas tem tem um lado positivo, que muitas vezes a gente vê um projeto de 10, 20 anos prometendo para daqui a 6 meses o resultado e não chega, né? E você fica, como é que eu vou dizer ao pesquisador que ele vai abandonar esse projeto? Isso resulta assim, não, chega uma certa fase, talvez saindo de uma iniciativa para projeto, sai você, a gestão agora é diferente. Tá? Adorei, foi muito bom. Seguramente você deve compartilhar essa apresentação com a gente, né? Porque eu acho que ali tem muita coisa interessante. Claro que a gente não vai querer chegar na sofisticação do Bill McGinnis. Vocês têm toda uma rotina, como você falou, rotina de produção, que é a prioridade número 1. A gente não tem esse nível de compromisso. Mas, por outro lado, a gente tem também níveis de entregas que são muito reais, né? A gente ganha financiamento, ganha um projeto para entrega, e a gente tem que tratar disso com a mesma seriedade. Mas, olha, adorei. Parabéns aí aos que do CDTS tomaram essa iniciativa de começar a organizar você é o segundo, primeiro foi o IBMP, agora foi o Bill McGinnis. Eu acho que isso foi muito interessante, não só para quem está na área de gestão, mas para todo o CDTS. Eu acho que isso significa a gente adotar uma mudança de cultura que é muito importante. Então, obrigado. E obrigado, Bruno e Tatiana, por essa organização. E ao pessoal que trabalha na infraestrutura, né? O Pedro Bigler, todo o Vitor e outros que estão aí no comando da infraestrutura dos seminários online. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade também da gente poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência de vida. Obrigado aí a todos.
uma coisa importante dizer, assim, que o Gustavo falou, mas falou muito por alto, Gustavo, que é a questão do replanejamento, né? E essa questão do replanejamento, ele chegou a mencionar em replanejar, uns que replanejavam demais, outros menos, né? Mas isso é o ciclo do desenvolvimento tecnológico, né? Ele é um pouco isso, né? São situações que, às vezes, uma estratégia usada não é perfeita e você tem que replanejar e, às vezes, você retorna ao estágio anterior para voltar. Mas isso, de qualquer forma, ela tem que ser gerenciada e acompanhada. Eu acho que existem vários exemplos durante, né, esses anos todos, né, de projetos que foram replanejados e voltaram a uma estaca, como você deu o exemplo da questão do diagnóstico de chikungunya, mas, e a Bruna falou aí alguma coisa no início, né, para quem escutou sobre o projeto que ela teve a oportunidade de trabalhar, que era um projeto bem complexo, né, que era com a Luminex, era uma plataforma Luminex, né, que, na realidade, não foi muito à frente por uma questão de viabilidade tecnológica, na realidade. São projetos que a insistência, tentamos replanejar, foram tentativas de mudança até de plataformas de equipamento e de extração, de tudo isso, mas de robótica, toda a parte da plataforma de robótica, mas que, no final, chegou à conclusão que ele era tecnicamente. Então, acho que isso tem que ficar. Nada assim, uma single shot, né? Nós temos uma situação de tentativa e erro, né? Mas só que a tentativa e erro ela tem que ser também controlada e alguns gráficos do ciclo de inovação, ciclo de desenvolvimento de um produto, e se apresentam de várias formas, colocando setinhas de retornando, né? E voltando atrás, voltando atrás. E isso é normal no desenvolvimento tecnológico. Então, mas só tem que ser gerenciado, tem que ser acompanhado. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pela apresentação. Acho que você atendeu o que nós tínhamos em mente para trazer nesse ciclo de discussões de gestão de projeto e contamos com você para ajudar a gente em algumas questões que, com certeza, você poderia ajudar bastante a gente e com uma certa parceria ou consultoria ao CDTS para a gente avançar.